de número 117. Salmo de número 117. Diz a palavra do Senhor: louve ao Senhor, todos os gentios, e todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém, Jesus. Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Mas apesar da sua pequenez, ele fala algo que vai direto aos nossos corações. Ele fala algo que vai de encontro a uma realidade que é nossa. Louve o Senhor todos os gentios. Louve o Senhor você que não é judeu, você que não fez parte da primeira aliança. Que todos os povos o louvam. O salmista está dizendo: olha, a primeira aliança foi com um povo específico. A primeira aliança foi somente com o povo judeu. Mas existe vindo por aí uma nova e superior aliança, onde todos os povos podem e devem louvar o Senhor. Amém, Jesus. Isso chegou até mim, isso chegou até você, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vivemos essa nova e superior aliança, onde nós podemos louvar o Criador, onde nós podemos provar dessa misericórdia, provar dessa fidelidade, provar desse amor do Senhor, que é para todo sempre. O salmista diz: louvem todos os povos. Isso inclui a mim, isso inclui a você. Essa noite, meu irmão, minha irmã, você vai ter mais uma oportunidade de louvar esse Deus Criador. Você vai ter mais uma oportunidade de bendizer esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, e exaltar todos os seus grandes feitos na vida de todo aquele que nele crê, na vida de toda a humanidade. Celebrar essa misericórdia, as portas da misericórdia que estão abertas para nós, a chance da salvação que ainda está disponível para todos. O Deus da vida, o Deus da salvação, o Deus de toda a criação. Feche seus olhos nessa hora. Faça sua oração de gratidão, sua oração de dedicação, de apresentação ao nosso Deus. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, Ele receba o seu louvor como uma oferta suave. Ele receba a sua adoração. Nós bendizemos o teu nome, Deus Santo, o Deus vivo, o Deus triuno, o Deus eterno. Toda a glória, toda a honra seja dada a ti, Deus. Na noite de hoje, Pai Santo, nós apresentamos a vida da sua igreja. Nós apresentamos ao Deus Santo os seus servos que aqui hoje estão, Pai, para prestar a sua adoração, o seu louvor, prestar o seu culto, a sua oferta de gratidão, para prestar ao Deus essa homenagem a ti, Deus Santo, para prestarmos ao Deus em rendição ao Deus soberano, para nos rendermos à sua soberania, nos rendermos ao seu amor, Pai Santo. Que na noite de hoje, pela ação do teu Santo Espírito,
nós possamos, ó Pai, mergulhar nesse oceano de graça. Nós possamos, ó Deus, ser integrados nessa imensidão de amor, de sabedoria, de misericórdia e de favor. Que o Seu nome seja glorificado em todo o tempo. Que o Teu Santo Espírito seja esse a nos dirigir. Que o Teu Santo Espírito seja esse a quebrantar os nossos corações. E que sintamos a Sua manifestação aqui nessa noite. Que o Senhor ministre em cada coração. E que o Senhor derrame a porção reservada a cada um de nós nessa noite. Aquilo que já está liberado, Pai. Aquilo que já foi liberado dos céus para nós aqui nessa noite. Que nós tenhamos acesso na totalidade. E que vivamos, ó Deus Santo, aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós. É o Teu nome que nós adoramos. É o Teu nome que nós bendizemos. É o Teu nome, Deus, que nós exaltamos. A Ti pertence a honra, Deus. A Ti pertence a glória. A Ti pertence todo o louvor. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus amado. Glória a Deus. É o Senhor e um dia Glorificado seja o Teu nome, Deus amado. na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer como em nossas vidas confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por em nossas
mais um privilégio do Deus nessa noite, Senhor. Pai, muito obrigado, cada vez que tem. Em nome de Jesus, Pai, amado e papai, isso é do céu. Que eu possa poderosamente abençoar. Pai, em nome de Jesus, abençoa poderosamente para que o seu reino venha. Pai, essas ofertas missionárias, Senhor, para onde nós não possamos ir, para os nossos irmãos missionários, para os lados, para os cantos. Verdadeiramente Cristo. Abençoa nosso irmão que não se importa, Senhor. Não sei o motivo que cada um deles não se conhece, Pai amado. Pai, de encontro com cada um, Pai. Mostra para ele que aqui é o lugar dele, Senhor. Mostra, meu Deus, que o Senhor deu a tua visão, Pai. Tu abre a porta que não existe, fecha aquela que o Senhor quer seja fechada. Em nome de Jesus, seja com cada um. Está fortalecendo aquele que se encontra fraco, Senhor. Está restaurando a saúde aqui, que se encontra enfermo, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, louvado e agradecido esse curso. Venha falar nesta noite com cada um de nós, como o Senhor já está falando. Continua ministrando através da tua palavra, que é santa e verdadeira, Pai. Nós venhamos estar atentos a te ouvir nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória pertence a teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim que ora, Deus grato. Amém. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente o teu nome, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos sentir a tua presença nessa noite, Pai. Reconhecemos, Deus, a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania, nós te exaltamos, Pai. Bendizemos ao teu santo nome nessa noite, reconhecemos que só tu és santo, que não há outro tipo de adoração que não seja o Senhor. Nós rendemos a ti, Deus, toda a honra, toda a glória, nós louvamos ao teu santo nome nessa noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus querido. Este é teu nome, Deus poderoso.
ver comigo no Evangelho de João. Texto inédito. É um texto inédito hoje. Evangelho de João, capítulo 3. Verso 16. Texto inédito, texto nunca lido, nunca pregado na história da humanidade. Diz a palavra do Senhor, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pai, essa é a sua palavra, palavra da verdade, palavra da salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, a sua palavra encontre morada nos nossos corações nessa noite. Que ela profundidade para ser enviada. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Eu brinquei no início aqui que a gente ia pregar um texto jamais lido, jamais pregado. Porque dentro da galeria dos textos clássicos da Bíblia, possivelmente esse texto de João 3,16 seja o mais clássico dos clássicos. Não, o Salmo 23 acho que é o mais clássico dos clássicos, que até o Montão fala aí, Salmo 23. Mas ele está ali, medalha de prata, por assim dizer. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu me lembro que quando eu me despertei para esse texto, a primeira pergunta que eu me fiz para Deus foi: Deus, por quê? Por quê? Por que o Senhor enviou o Filho? Qual foi a razão? Qual foi o motivo que fez o Senhor fazer isso? Nós não merecíamos. Nós não fizemos nada por merecer tal tamanho sacrifício, tamanho ato de amor. E nesse meu questionamento, a resposta de Deus foi enfática. Eu fiz porque eu quis. Não precisa de uma razão específica, não precisa de uma resposta elaborada. Deus, ele simplesmente fez. Ele simplesmente fez por conta daquilo que ele é. Ele simplesmente fez por conta daquilo que emana dele. Volta e meia eu falo acerca daquilo que nós damos, aquilo que nós temos. Essa demonstração de Deus de enviar Jesus, o melhor que ele tinha no céu, foi enviado a nós. Tem muito mais a dizer acerca da natureza de Deus e aquilo que ele tem para dar.
Ele poderia fazer qualquer outra coisa mais fácil, mais simples, que custasse menos. Mas ele decidiu enviar o melhor que havia no céu. Ele decidiu enviar o único filho. Porque ele quis. Tem uma canção do Michael W. Smith que se chama Above All. Traduzindo significa acima de tudo. E o trecho dessa canção, ele fala assim: como uma rosa pisada no chão. Você olhou por mim. Por que ele coloca como uma rosa pisada no chão? Você pegar uma flor e fazer igual a ela, que é você esmagar, você pisar, você ir mexer com ela. Qual vai ser a reação da flor? Ela vai te xingar? Ela vai te maldizer? Ela vai lançar uma maldição sobre a sua vida? Ela só vai exalar o melhor que ela tem, que é o perfume. Por isso que na canção o Michael W. Smith colocou isso como uma rosa que foi esmagada no chão. Mesmo a humanidade fazendo mal, mesmo as pessoas dizendo crucifica, mesmo ele carregando todo o peso, todo o pecado que não era dele, o pecado que era meu e seu, ele deu o melhor que ele tinha. Amém, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João escreve de tal maneira, porque não tem palavras para expressar o tamanho, a imensidão desse amor de Deus. Por isso que ele diz de tal maneira, de uma maneira tal, que eu não sei, que não existe vocabulário para eu expressar, para eu medir o tamanho desse amor. De tal maneira. E essa foi a missão do Criador. Essa é a missão do Filho. Quando nós ofertamos aqui, como nós fizemos na oferta missionária, quando nós estamos financiando pessoas que estão indo aos rincões desse mundo, aos confins da terra, nós estamos continuando uma missão que começou com Deus enviando o seu Filho. O próprio Deus enviou o seu Filho como missionário, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Amém, Jesus. Aleluia. Você foi resgatado por conta da missão que se iniciou pelo Filho. Aleluia. Se não fosse Deus enviar seu Filho, antes que nós pudéssemos nascer, nós já estaríamos acabados. Mas foi por conta dessa ação do Criador, por conta dessa ação do nosso Deus, por conta desse envio do Senhor, por causa desse amor do Senhor, é que eu e você hoje podemos ter esperança de uma vida eterna. Aleluia. Aqui hoje na escola dominical o Cleito falou sabiamente. Bom, garoto, estrelinha com você. Falou sabiamente. O anseio do crente. O anseio do crente é se encontrar com o seu Senhor. O desejo do crente, a obsessão de todo crente é que no final de tudo nós possamos nos encontrar com o Criador. Amém, Jesus. Mas isso só foi possível porque Deus enviou o seu Filho. Aleluia. Isso só foi possível porque Deus, ele agiu em missões, porque Jesus foi o primeiro missionário da história. Ele foi para o nosso resgate e ele conquistou para nós Amém, Jesus. a vida eterna. Obrigado, Jesus. Aleluia. O verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui cabe algo que precisa ser explicado, porque muita gente distorce.
Muitas pessoas pegam esse versículo e falam: "Ei, está vendo? Deus enviou Jesus não para condenar o mundo. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Logo, no final de tudo, ninguém vai para o inferno, porque Jesus veio para salvar todos." Existem pessoas que têm distorcido essa verdade da salvação para ficarem conformadas com seus pecados, para ficarem conformados com as suas práticas que são uma afronta à santidade de Deus. Porque está escrito: Deus enviou seu Filho não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. Só que eles se esquecem que de um outro atributo do Senhor: o Senhor é justo. Acima de tudo, o Senhor é justo. Se no final de tudo ninguém fosse para condenação, não houvesse condenação, para que Jesus viria? Um sacrifício que seria em vão. Porque eu vou me santificar, porque eu vou seguir as Escrituras, porque eu vou viver uma vida santa, porque eu vou me consagrar, se no final eu vou chegar no mesmo lugar do outro que negligenciou tudo que o Jesus falou. Até mesmo na nossa lógica humana isso é injusto, imagina para Deus. O que João está dizendo que Jesus ele veio para salvar, não para condenar. E está dizendo que Jesus ele veio ser esse ponto de esperança. Amém, Jesus. Jesus veio ser essa saída, essa oportunidade, a única oportunidade de salvação. Deus enviou Jesus não para bater o martelo e falar: estão todos condenados. Deus enviou Jesus para dizer: olha, a sua única esperança está nele. Amém, Jesus. A única maneira de você se salvar está nele. A única forma de você se chegar até ali, de ter comunhão comigo de novo, está nele. Esse é o cerne desse versículo. Jesus ele veio não para condenar, ele veio para salvar, porque ele é a única porta, ele é a única oportunidade, ele é o único meio. Não basta declarar com palavras, não basta ter o conhecimento abstrato, não basta ser como o profeta Isaías disse: o povo que honra com os lábios, mas o coração está longe. É necessário uma vida de comunhão com o Senhor, de obediência a Ele, uma vida de consagração, de inteiro, um estilo de vida. Não episódios pontuais, onde o meu recurso seja o Senhor, onde o meu último recurso seja o Senhor, mas onde em todo tempo meu pensamento seja: meu primeiro recurso é Ele, meu porto seguro é Ele, a minha esperança é Ele. Quem nele crê não está condenado, mas o que não crê já está condenado. É o João reafirmando: o único lugar onde nós devemos, onde nós precisamos, onde nós temos que nos firmar é em Cristo Jesus. A única honra, a única âncora é Jesus. A única segurança é Jesus. Quem está nele está seguro. Quem está nele obteve salvação. Quem está fora está condenado. Quando nós olhamos para a história da humanidade, para as histórias bíblicas, para o Antigo Testamento, onde esse Antigo Testamento ele aponta para essa obra redentora de Jesus, a gente caminha ali para a Arca de Noé. A Arca de Noé é ali uma síntese, uma prévia do que viria a ser a salvação em Cristo Jesus. A Arca de Noé é essa prévia, onde existe alguém que está obedecendo a Deus, abrindo mão da sua vida, abrindo mão daquilo que todas as pessoas estão fazendo, para fazer algo em obediência a Deus, e todos estão zombando dele, onde ele está obedecendo a Deus, levando uma mensagem de arrependimento, levando uma mensagem de salvação,
dizendo: olha, venha para cá, que o local da salvação é aqui, o refúgio é aqui. E as pessoas estão zombando, as pessoas não estão ligando. Mas quando chega o momento da consumação, aquele que criou na pregação, aquele que deu crédito à pregação, está seguro dentro da área. Aquele que deu crédito à pregação está seguro, refugiado em Cristo. Nessa hora da consumação do fato, não existe mais oportunidade de se gritar pedindo socorro. Não existe mais oportunidade de se gritar pedindo para se entrar na arca, porque as portas foram fechadas. Eu tenho certeza que se Noé tivesse a condição de abrir aquela porta, ele abriria. As pessoas estavam ali desesperadas, buscando por socorro, gritando para entrar naquela arca. Por isso que a palavra diz que Deus ele fechou a arca por fora, para Noé não ter condições de abrir, para que Noé não pudesse colocar mais ninguém para dentro, porque existe um tempo, uma janela, um tempo de oportunidade, onde as portas da misericórdia estão abertas, onde as portas da salvação estão abertas. E essas portas, a cada dia que passa, é igual o portão do Enem. Eles vão se fechando as portas. No edital de todo concurso público, concurso militar, do Enem e tal, todo concurso, tem lá horário de abertura dos portões, tal hora. Horário de fechamento dos portões, tal hora. E vamos supor, agora vamos botar aqui o horário de abertura dos portões no período de 6 horas. Durante 5 horas, os portões estão abertos no seu máximo. Quando falta 1 hora, o portão ele fecha um pedaço. Quando falta meia hora, o portão ele fecha outro pedaço. Quando faltam 10 minutos, o portão fecha outro pedaço. E nesse pedaço é um pedaço que só passa uma pessoa. Na hora que deu a hora de acabar, os portões se fecham. E não tem mais jeito de tirar. Eu estava correndo, o ônibus quebrou, eu peguei trânsito, eu me perdi no caminho, não achei, desculpas 1000. Ninguém consegue entrar depois que os portões se fecham. Da mesma forma, ninguém conseguirá entrar na morada eterna depois que os portões se fecharem. É por isso que nós já corremos antes. É por isso que nós já estamos dentro do local de prova antes. Nossa, mas a porta está aberta ainda, vai demorar muito tempo para fechar. Não importa se demorar ou não. O negócio é que quando a porta se fechar, eu já estou aqui dentro. Eu já estou seguro, já estou garantido. Eu não quero viver fortes emoções. Eu quero já estar garantido. Eu quero já estar certo. Essa foi a missão do Filho, nos dar essa oportunidade de estarmos seguros. Ele continua: a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aqui cai mais um sofismo, mais uma historinha. Muita gente diz que no final de tudo, Deus ele não vai permitir, por conta daquilo que Ele é, que as pessoas sejam condenadas ao inferno. Mas João está aqui dizendo: a condenação não é você ir para o inferno. O inferno é só a consequência de uma condenação que já está feita, uma condenação que já existe. A condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram
escuridão do que a luz. Descer o tobogã para o inferno não é a condenação em si. O mundo já escolheu sua condenação. Quando a luz veio, eles rejeitaram a luz. Quando a esperança veio, eles deram as costas para a esperança. Quando a mensagem ela é pregada e ela é negligenciada. Quando a mensagem ela é pregada, anunciada, e o nosso olhar está voltado para outras coisas. Quando o chamado para o Senhor é proclamado e a nossa atenção está em outro local que não seja para esse chamado, amando mais a escuridão, amando mais as trevas, amando mais os meus prazeres do que a luz de Cristo, do que o próprio Cristo. Eu até entendo, eu até reconheço que Jesus ele é o Senhor. Eu até creio no poder de Deus. Mas eu prefiro viver a minha vida da maneira que eu vivo. Eu prefiro dar prioridade aos meus prazeres. Eu prefiro dar prioridade à minha carne. Porque uma hora, quem sabe, Ele me tira desse caminho. Mas o Senhor ele só vai nos tirar desse caminho de trevas quando nós voltarmos o nosso olhar para a luz. Amém, Jesus. O Senhor só virá no nosso socorro quando nós olharmos para Ele e está, Senhor, vem meu socorro. Amém, Jesus. Jesus está todo o tempo ali do lado, esperando. Vai, me chama. Eu estou aqui. Estenda a sua mão. Eu quero tirar daí. Eu quero tirar dessa condição. Eu quero abrir seus olhos. Eu quero fazer você experimentar algo que você nunca experimentou. Eu quero fazer você sair desse engano. Eu quero fazer você sair desse caminho que você acha que é caminho, mas não é um caminho. Mas segundo a lei que o próprio Deus estabeleceu, Ele não vai intervir de maneira a te tirar com força. Ele vai agir quando você clamar. Ele vai agir quando você abrir sua boca. Ele vai agir, só vai agir quando você se voltar para Ele. Amando a luz. E ele diz aqui, mas as pessoas não se aproximam dessa luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz não deixa nada oculto. A luz não deixa nada escondido. Quando existe a expressão, a gente precisa jogar a luz sobre isso aí, significa que a gente precisa investigar, ver a fundo o que está acontecendo. Mas as pessoas não querem ir para a luz, porque na luz elas vão ser expostas. E eles não querem ser expostos. Seguir a Cristo, vir para Jesus, significa que você vai ser exposto. Mas como assim, Deus? Você vai ser exposto. A luz vai ser jogada sobre você. Nós vamos ver ali aquilo que você mais tem vergonha. Isso que você mais tem vergonha tem que ser colocado para fora, para que haja cura. Amém, Jesus. Para que Deus ele trabalhe, para que Cristo de fato veja que você não se importa. Ô Senhor, aquilo que eu tenho mais vergonha, aquilo que está lá no mais profundo, no mais oculto, eu estou jogando luz, permitindo que a luz entre. Amém, Jesus. Para que o Senhor veja, eu quero de fato uma transformação. Para que o Senhor veja que eu quero de fato uma nova vida. Para que o Senhor veja que eu quero de fato uma comunhão com o Senhor. Eu não me importo de ser exposto. O que me importa nesse tempo é agradar ao Senhor. Amém. É viver essa nova vida, essa nova criatura que eu sou, que eu vou me tornar. Por isso que nós levamos os nossos pecados a sério. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele disse, cara, existem pecados que a gente praticou no passado
A gente não faz mais. Mas a gente lembra. Às vezes a gente lembra e a gente fica até com orgulho daquilo que a gente fez. Mas como assim? Fica com orgulho de algo que você fez, do pecado que você fez? Então você não se arrependeu. Então você só não faz mais porque sua condição hoje não permite. Porque se ele permitisse, você estaria fazendo. Então não houve arrependimento. Então Jesus ele não trabalhou nessa área da sua vida. Muitas das vezes eu compartilho aqui experiências passadas, erros passados, não para me vangloriar, não para mostrar que eu fui bravo no passado, mas é para mostrar que nós levamos os nossos pecados a sério, para mostrar a ação transformadora de Cristo nas nossas vidas, para mostrar que olha, eu fazia isso, mas olha de onde Jesus me tirou, olha o que Ele fez comigo. E Ele não fez comigo porque eu sou especial, porque Ele tem um apego maior a mim. Se Ele fez comigo, Ele faz com você. Ele vai fazer com todo aquele que pedir, com todo aquele que se permitir, com todo aquele que se abrir. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a luz do Evangelho. A luz de Cristo entrando dentro de nós. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui é brilhante. Quem que se aproxima da luz, as suas obras são manifestas, as suas obras são vistas, as suas obras são reconhecidas. Suas obras, muitas das vezes, são divulgadas, porque elas são feitas em Deus. Não sou eu, não é o meu nome, não é você, não é a sua habilidade, não é o seu dom, é Deus. Aleluia. É verdade, Senhor. Tudo aquilo que nós temos de bom é Deus. É o retorno que o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não por aquilo que eu faço para receber um tapinha nas costas. Muito bom, você é bravo. Muito bom. Você é diferenciado. É isso aí. Você é fora da curva. É Deus. Por conta de Deus. Hoje a irmã estava conversando com a minha irmã. Hoje ela estava testemunhando lá acerca de uma situação no serviço dela. Ela ficou sabendo lá de um grupo lá de uma reunião de oração que começou a ter no serviço dela. E no primeiro momento ela ficou feliz. Nossa, que legal, uma reunião de oração. Pô, que legal que as pessoas estão se mobilizando para isso. Tem pessoas que não são crentes, estão indo. Pô, legal. Quem está conduzindo? E a pessoa fala, fulano, ciclano. Aí ela já se preocupou. Porque essas pessoas têm a conduta totalmente reprovada. Meu Deus, o que vai ser dessas pessoas que estão indo lá? O que eles estão ensinando? E um dia eu falei, eu não vou lá. Eu não vou lá porque por causa dessa galera aí eu não vou. Mas aí uma pessoa chegou, eu estou querendo ir lá, eu estou meio sem jeito de ir, vamos comigo? A pessoa na hora, não. Só que por conta da pessoa, tá bom. Mas ela disse que era nítido nela, o semblante dela, que eu não queria estar aqui. E ela foi até aquele lugar falando assim, Deus, eu vou lá por conta dela, o Senhor tem misericórdia e tal, mas eu vou para lá, eu não quero fazer nada, eu não vou falar nada, e eu não vou fazer nada, eu só vou estar lá.
E na hora que ela chegou lá, a pessoa lá, nossa, que bênção que você está aqui, irmã. Conduz a oração para a gente começar. E ela na hora baixou a bola, Espírito Santo, me acalma. E ela falou que começou a oração pedindo perdão. Deus perdoa. Porque as pessoas estavam achando que ela estava pedindo perdão ali de uma maneira geral, mas na realidade estava pedindo perdão a ela. Me perdoa que eu vim aqui com o coração fechado. Mas eu vi que o Senhor tem algo para agir. Amém. Tem algo para fazer. E ela ficou ali, ouviu a oração inicial, a pessoa lá que estava conduzindo lá, deu a palavra, etc, aquela coisa toda. E ela observou as pessoas que estavam ali, pessoas humildes. Pessoas, outros ali, que você vê nitidamente, realmente precisam de Deus. E ela de Jesus. Mas esses que estão aqui conduzindo, Senhor. Por que o Senhor me trouxe aqui? E ela falou isso para mim, eu falei, você já teve a resposta? Ela, não. Eu disse para ela, quem sabe isso não é Deus. Colocando você lá. Sabendo da conduta dos demais. Deus colocando lá alguém de referência. Porque no momento que essas pessoas começarem a conhecer de Deus, começarem a observar a conduta dessas pessoas, elas não vão ficar escandalizadas com o Evangelho, elas não vão virar as costas para o Evangelho, porque elas vão ver uma referência de Cristo na sua vida. Amém, Jesus. Amém. Ela pensou assim, eu não pensei por esse lado, mas eu estava orando a Deus, eu tinha certeza que Deus me deu essa oportunidade de estar lá com um propósito. Eu falei, talvez o propósito seja esse, ou o propósito seja algo mais profundo que a gente ainda não tem dimensão do que seja. Mas são as obras de Cristo, ou melhor, são as suas obras sendo manifestas, porque elas são feitas. Eu tenho certeza que no futuro virão os frutos, eu tenho certeza que no futuro virá o testemunho, mas a glória não vai ser dela. E eu louvo a Deus porque ela tem a ciência disso. Ela tem a ciência que a glória é de Deus. Ela me contou umas outras experiências lá do que aconteceu na vida dela e tal. Fazia tempo que a gente não conversava, a gente aproveitou para compartilhar essas experiências de Deus, as respostas de oração. E eu louvei a Deus por isso. Pensa que você é consciente que é Deus. Eu louvo a Deus pela sua evolução, por nós nos conhecemos e pelo que você se tornou hoje. Ser uma outra pessoa. Uma pessoa mais madura. Uma pessoa que evoluiu. Uma pessoa que tem mais consciência do seu propósito, do seu objetivo de reino de Deus. Uma pessoa que abraçou a missão do Filho e deu continuidade a essa missão. Amém, Jesus. O Senhor nos chama para darmos essa continuidade à missão do Filho. Quando Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores que as minhas, as obras maiores de Cristo, que Cristo está se referindo, ele ia onde ele não foi. Mas Jesus está em todo lugar. Espiritualmente sim. Mas Jesus como homem, ele não andou aqui na União. Jesus como homem, ele não andou em Queluz. Ele não andou em Jeripaço. Ele não andou em Resende. Jesus como homem, ele não teve oportunidade de estar onde nós podemos estar. As obras maiores somos nós, dando continuidade àquilo que ele começou, indo aonde ele não foi, na companhia dele, porque ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do seu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O único filho. E aí nós vamos para Paulo.
diz que Jesus, Ele é o primogênito de muitos irmãos. Amém, Jesus. Jesus, Ele era o único, o unigênito. Ele abriu mão de ser unigênito para se tornar o primeiro, se tornar o primogênito de muitos que viriam. Amém, Jesus. Jesus podia muito bem falar: não, esse posto é meu, eu sou filho único, eu não quero dividir com ninguém. Mas Ele abriu mão disso tudo, por mim e por você. Amém. O ato de amor do Senhor não foi somente enviar Jesus. O ato de amor de Jesus não foi somente morrer numa cruz em nosso lugar. O ato de amor de Jesus foi se despir de sua posição de único filho, para que eu e você também pudéssemos ser filhos. Amém. Obrigada, Jesus. Para que nós, assim como Ele, pudéssemos chamar o Senhor Deus de Pai. Para que nós pudéssemos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Isso foi graças a Ele. A oportunidade foi dada por Ele. A chance foi dada por Ele. E o caminho é somente Ele. O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai até o Pai se não for através dele. Não existem atalhos. O PG, teve uma época que o PG saiu da oficina G3, seguiu carreira solo e lançou uma canção que se chama Eu Vou Passar pela Cruz. E a história dessa música, quando essa música nasceu, fui saber anos depois pelo pastor Lucinho. Ele conta que ele estudou numa viagem para Israel. Nessa viagem para Israel, o BG chegou para ele e falou: Lucinho, queria que você entregasse um cara meu. Queria que você me filmasse quando a gente estivesse visitando lá o local onde foi a crucificação de Cristo. Eu queria que você me filmasse lá, porque eu quero aproveitar e fazer um vídeo cantando uma canção ali e tal. E o Lucinho falou para ele: ô PG, o local da onde foi a cruz de Cristo não é o local para a gente se mostrar, se aparecer, não é o local onde nós vamos ser a referência, os principais. O local da cruz é o local de quebrantamento. O PG, não, grava para mim, não quero esse gato, tá? Não, eu posso fazer, mas pensa nisso daí. E o Lucinho disse que quando a caravana passou lá no local da crucificação, passando lá, ele lembrou: pô, o PG pediu para eu gravar um negócio para ele, cadê o PG? Ele foi procurar o PG estava largado no chão, chorando, quebrantado. Ele contemplou o local da crucificação. Ele viu que no local da crucificação é para nós nos escondermos atrás dessa cruz. Nós não somos as estrelas, nós não somos as estrelas. Não somos nós que temos que aparecer, é somente Ele. E ali nasceu a canção Eu Vou Passar pela Cruz. A canção diz: eu vou passar pela cruz, me quebrantar. Eu vou passar pela cruz, erguer um altar onde a oferta sou eu. Eu crucifico o meu eu. Porque é Ele. Ele proporcionou esse caminho. Ele proporcionou essa salvação. Amém, Jesus. Não foi ninguém além dele. Nada mais importa, somente Ele. E nós vivemos por causa dele. Nós caminhamos por causa dele. Nós financiamos por causa dele. Nós pegamos por causa dele. E é o princípio
Senhor Jesus, Ele seja essa suficiência para você. Você compreenda que Ele é suficiente, nada mais importa, nada mais é necessário. Você compreenda que tudo fora de Cristo é acessório. E que essa mensagem da cruz, ela seja esse marco na sua vida. Amém, Jesus. Seja o alvo da sua vida. Eu estou me lembrando da canção. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer. Então vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, que é por uma coroa. Essa coroa não é um galardão nessa terra. Essa coroa é a recompensa da eternidade com o Senhor. Vamos carregar essa cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Essa cruz nós carregaremos nesse tempo, nessa terra, até a coroa da eternidade nós recebemos. Até o momento que nós contemplarmos o Senhor dizer para nós: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aqui você não vai mais precisar carregar essa cruz. Aqui você não vai mais precisar carregar esse fardo. Aqui você não vai ter sofrimento, não vai mais ter dor. Porque valeu a pena. Valeu a pena a sua fidelidade. Aqui está a recompensa da sua honra. Aqui está a recompensa da sua fidelidade. Essa coroa, essa eternidade juntamente comigo. Porque você foi fiel. Você continuou sua missão. Você foi além. Você entrou para essa arca da salvação. E aqui está. É o nosso Deus. O Deus Salvador, o Deus de toda a criação. O desejado e o adorado entre as nações. O Deus que fala. O Deus que age. O Deus que responde. O Deus que dirige os passos. Pai de amor, nós entregamos esse momento nas suas mãos. Nós entregamos ao Deus Santo esse culto nas suas mãos. Que a palavra ministrada aqui nessa noite, ela não seja uma palavra que vai ser esquecida. Ora nessa noite, para que essa palavra, essa semente do Evangelho, ela entre nos corações. E que os corações não sejam uma terra, Deus, rasa, não seja uma terra, um solo pedregoso, mas que seja um solo fértil, onde as raízes cresçam, onde as raízes tenham firmeza. E que gere uma grande árvore para dar frutos. Frutos, ó Deus, de arrependimento. Frutos, ó Deus, de justiça. Frutos, ó Pai Santo, de arrependimento. Que o seu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Nós abençoamos cada um aqui, Pai. O Senhor nos leve para os nossos lares, sob a sua proteção, sob o seu cuidado. Que saímos daqui, Pai, conscientes da missão que nós carregamos, conscientes, ó Deus, da responsabilidade que nós temos em mãos, da urgência de anunciarmos as boas novas de salvação, da urgência, Deus, de proclamarmos a todos que somente Jesus, somente Cristo é o caminho, é a porta da salvação, que não há outro, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo.
que Ele é o único e suficiente Salvador. A missão da igreja, a missão delegada a nós. Nós oramos nessa noite, Pai, certo que o Senhor nos ouve e que o Senhor é fiel para inculcar dentro de nós, pela ação do Espírito Santo, essa palavra, a trazer à memória os ensinamentos e que façamos tudo para o seu louvor e glória.